a nossa história como povo batista. E eu louvo a Deus porque a associação realmente está no caminho certo. Para chegar até aqui, irmãos, hoje não foi fácil, não. Roosevelt me ligou ontem, estava chegando em casa, falou: Aurélio, eu vou perder o avião, cara, estou quase aqui no engarrafamento. E a outra vez que ele veio também, caminhando com a gente aqui pela Bahia, aconteceu algo sobrenatural ali no ferry. E ontem eu falei: Senhor, está em tuas mãos. Se for tua vontade que teu filho chegue lá na Bahia, chegue lá em Jiquié, abre as portas. Lembrei que quinta-feira é dia de oração lá na minha igreja, né? Falei: pastor Bruno, bota o povo para orar aí, porque eu não sei o que vai acontecer. Faltam menos de 10 minutos para ele chegar no aeroporto, para entrar no avião, para chegar em Salvador. Irmãos, Deus tem seus propósitos, amém? Vem cá, meu pastor. Roosevelt é um amigo de caminhada, missionário de missões nacionais até o ano passado. Deus me deu a alegria de caminhar com ele. E nessa caminhada missionária pelo Brasil Batista, a gente conheceu algumas pessoas especiais. E o Roosevelt é uma dessas pessoas que tem nos ajudado muito na caminhada. Tenho aprendido muito com ele. Ele é de Resende, ali no Rio de Janeiro, casado, 2 filhas. E aí, todas as vezes que ele pensa em vir para a Bahia, irmãos, é com muita emoção, né? Vem para a Bahia, tem que ter uma emoção diferente. A emoção de ontem foi chegar no aeroporto, para chegar em Salvador e chegar até aqui. Então fique atento. Deus quer falar e vai fazer grandes coisas nessa Associação Batista Jaguaquarense. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que continue a falar aos nossos corações. Deus, obrigado porque a Tua palavra, Senhor, ela é fiel. Amém. A Tua palavra nos anima nessa noite e o Teu Santo Espírito está aqui em nós, está no meio de nós, em nome de Jesus. Obrigado porque essa associação faz parte da minha história. Obrigado porque essa associação, de fato, ela é uma associação missionária, Senhor. E esse tempo que começa com a Tua palavra hoje à noite, o Teu Filho que vai ministrar hoje, amanhã e domingo, seja um tempo de bênção, de despertamento para essa associação. Espírito Santo de Deus, usa o Teu Filho na ministração da Tua palavra, que ele venha falar inspirado por Ti, usado por Ti, que cada líder, que cada pastor, que cada membro de sua igreja saia daqui com a convicção de que precisamos fazer mais e fazer mais discípulos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Mano, Deus te abençoe. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. Amém, irmãos? Vamos recitar juntos? Vai aparecer para você aí, Atos capítulo 5, versículo 42. Vamos ver juntos? Cadê? Pode colocar aí o primeiro slide. Vamos juntos? Coloca lá no slide, porque eu já vou acelerado lá no slide. O primeiro. Atos 5, 42. Vamos juntos? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. Amém, irmãos? Essa era a experiência da igreja primitiva. E meus irmãos, se eu estou aqui, como disse Aurélio, é por um milagre do Senhor. E eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias através desses dias. Não porque eu estou aqui não, é porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Amém, irmãos? Mas eu disse a Aurélio, toda vez que eu venho para a Bahia, pelo menos, eu não vou dizer que toda vez, mas é sempre com emoção. Só que as 3 vezes que foi com emoção, eu estava contigo. Então eu não sei se é a Bahia ou se é o Aurélio. Então aí eu vou ter que descobrir, voltando de novo na Bahia. A gente, quando eu fui falar em Santo Antônio de Jesus, né? Foi esse ferry boat. Ficamos quase 3 horas e não estava dando tempo da gente entrar no ferry boat. A gente saiu do carro, eu fui atrás de algum carro que tinha a placa de Santo Antônio de Jesus. Achei uma Kombi, eu disse: olha, eu tenho que pregar hoje à noite lá, você me leva? Ele estava bem mais à frente na fila, não conhecia o cidadão e ele disse: vamos. E aí eu fui, né? E ele ficou com o pastor Cirino para ir no carro dele depois. Eu cheguei à noite lá, já estava na hora da palavra, eu entrei, só coloquei minhas coisas ali, sentei e fui falar. Estive em Nazaré das Farinhas, né, também, você que me levou lá, né? Foi você que me levou, né? E foi exatamente quando fechou a pandemia. E aí eu pensei que eu não ia voltar para casa. Mas ontem eu saí 6h30 da manhã, 6 horas da manhã de casa, 6h30 de Resende para o Rio de Janeiro para pegar o avião e vir para cá.
E esse deslocamento geralmente leva 2h30 de ônibus. E a minha primeira hora, que deveria levar 1 hora, eu levei 3 horas. 1 hora era 3 horas. E levei mais 1h30 para aquilo que seria mais perto, né? E faltava 10 minutos para encerrar o embarque. Não é começar o embarque, não, é encerrar. Aurélio, eu não tinha chegado no aeroporto ainda. Eu disse, Aurélio, eu só vou para lá, para a Bahia agora, se for milagre de Deus. Coloquei o povo para orar, em vários lugares do Brasil, família em Curitiba orando, em Resende orando, e para a glória de Deus, eu consegui chegar lá. Passei lá naquela parte que faz a gente passa as malas no detector de metal, e eu disse, Senhor, agora eu ainda vou achar o portão, mas Senhor, em nome de Jesus, que quando eu atravessar, seja o portão bem na frente. E quando eu saí da máquina lá, eu vi 1954 Salvador, e a fila ainda estava lá. Eu me ajoelhei e disse, Senhor, glorificado, exaltado seja o teu nome. Um casal até perguntou, você está passando mal? Eu digo, não, eu só estou louvando a Deus, porque estar aqui nessa fila é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Eu creio no agir de Deus, irmãos. Não sei se você crê, mas eu creio. E foi maravilhoso. Foi exatamente para eu orar bastante nessa viagem. Mas, meus irmãos, eu estou aqui também porque eu creio que Deus quer nos usar para um tempo de maior avanço na nossa nação brasileira. Nós acabamos de cantar, começamos dizendo que não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há, irmãos. Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é o Criador. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a única instituição desta terra que tem essa mensagem. Então nós precisamos avançar. Cantamos também, se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem é que vai fazer isso? A igreja é o único organismo na terra que tem a mensagem de salvação, que tem a mensagem para trazer esperança a famílias que estão quebrando, vidas que estão na rua. Domingo eu estava lá na igreja e nós recebemos na hora da campanha de missões, a gente tem uma missão batista, e a menina que estava organizando e falando no momento missionário, ela disse, olha, meu pai estava voltando agora da missão e encontrou um homem embriagado que a gente já conhece daquela região, que o sonho nosso é que ele aceite ir na Cristolândia, porque se ele for transformado, aquele bairro inteiro vai se render, porque todo mundo conhece a situação dele. E aí ele chegou lá, um diácono, e disse, ele estava lá, largado no chão, na estrada, com a bebida na mão, disse, joga essa lata de cerveja aí fora, ou de bebida, não sei nem qual era a bebida, joga. E ele disse, eu não posso, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha nisso aqui. E naquele momento que veio na minha mente, irmãos, é que as pessoas estão gastando tudo que tem para se matar. Como nós não podemos gastar a nossa vida para levar salvação a eles? Meus irmãos, que esses dias, hoje, amanhã e domingo, sejam dias em que o Espírito Santo de Deus, o Espírito que nós lemos em Atos 1:8, que já veio para nós, que o Senhor já nos deu, que o seu Espírito venha nos levantar, venha nos colocar de pé e venha nos levar às pessoas que precisam ser transformadas pelo Evangelho. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar um pouco antes da palavra, do testemunho do que Deus está fazendo lá na cidade de Resende. Como disse o Aurélio, por 10 anos eu fui missionário dos irmãos pela Junta de Missões Nacionais, né? Mas a igreja em que nós estamos, Igreja Batista da Aliança em Resende, nos convidou agora para assumir um novo desafio, que é ficar em tempo integral na igreja. Então, em dezembro pedimos o desligamento e agora não sou mais missionário dos batistas ali em Resende, mas pastor da igreja local, mas continuamos com todo o vínculo de missões e vamos continuar avançando, porque eu quero ver a minha pátria para Cristo. Amém, irmãos? Eu cheguei lá em Resende em 2011, pode colocar. Aí já estamos, eu e a minha esposa, né? Nós nos casamos em 2013, né? Mas aí está quando a gente chegou logo no início, e ali está uma capela, né? Uma igreja
A capela construída pelos americanos em 5 dias. E essa igreja, a Igreja Batista da Aliança, ela foi organizada com 36 membros e tinha, entre membros e congregados, em torno de 40, 50 pessoas, mas com 9 meses de organizada. Ela sofreu uma racha e o pastor saiu da igreja. Houve uma circunstância muito ruim naquela igreja e boa parte da igreja saiu, ficando apenas 12 pessoas, praticamente de 2 famílias. Aquela igreja tinha comprado 10 terrenos em um bairro novo da cidade que estava crescendo, e eles ficaram endividados. Parte de irmãos e o pastor que saiu levaram instrumento de som, microfone. A igreja ficou quebrada e eles estavam dilacerados quando eu cheguei ali. E eles pediram socorro à junta e eles nos enviaram para lá para revitalizar aquela igreja. Aqui está eu e minha esposa, pode passar. E aí nós temos 2 filhas missionárias dos irmãos lá, né? A Alice e a Ellen. Elas são as que mais trabalham lá na igreja. Brincadeira, irmãos. Pode passar. E assim foi um dos primeiros cultos ali em 2011, quando nós chegamos. Mas olha bem, eu vou mostrar algumas coisas que nós começamos a vivenciar ali na igreja como princípio. Já em 2012, sabendo que a igreja tinha muitas coisas a serem feitas, mas em 2012 eu fui morar lá. A primeira coisa que eu fiz chegando naquela cidade foi investir no discipulado. Relacionamento discipulador. Comecei com 3 casais, eu ainda era solteiro. Peguei 3 casais, comecei a cuidar, formá-los líderes, e em 1º de maio de 2012 começamos o primeiro pequeno grupo multiplicador. E aí eu vou mostrar algumas fotos, pode passar aí o primeiro pequeno grupo, chamado de Gênesis, na casa do Cássio, esse que está de preto aí em cima. Hoje ele é, além de líder de PGM, ele é seminarista, está terminando seu seminário e, se Deus quiser, em breve vai ser pastor também. Pode passar. Temos PGMs de adolescentes que no domingo passado, o PGM de adolescente multiplicou em 6 novos PGMs. Hoje nós temos 6 PGMs de adolescente funcionando na nossa igreja. Pode passar. E a gente começou a conviver, se envolver, né? Aqui nós temos um PGM que funciona na casa da irmã Odeni. E essa senhora aqui, a segunda, ela nunca tinha pisado na igreja. E esse PGM é um pouco distante do templo da igreja. Mas ela foi na casa da vizinha. Ela nunca tinha ido à igreja, onde a gente se reúne, mas foi na casa da vizinha. Ali ela entregou a vida a Jesus, já se batizou, tem uns 8 anos e é membro da igreja. Pode passar. Aí tem um PGM que funcionou ontem. Isso aí foi foto de ontem à noite. Pode passar. Esse aí também foi ontem, hoje é sexta? Então foi ontem à noite, eu peguei de ontem. Pode passar. Esse é o PGM lá em casa, não foi ontem à noite, porque eu já estava aqui, foi na semana passada, tá? Essa foto é da semana passada, lá na nossa casa. Aí é o PGM de crianças, pode passar, aconteceu ontem também. E, como eu disse, começamos a investir no relacionamento discipulador. Aí é uma jovem senhora que a minha esposa começou a discipular, e o esposo dela era crente. Mas a minha esposa começou a apresentar o Evangelho de João. Ela visitou a igreja, apresentou o Evangelho de João, e em um dos estudos bíblicos ela disse o seguinte: por que ninguém nunca falou de Jesus antes? Por que ninguém nunca me apresentou esse Jesus antes? E assim como ela, irmãos, tem muitas pessoas que talvez conhecem uma igreja, conhecem um povo, mas não conhecem Jesus. Eu tenho trabalhado, nós temos tanto com discipulado 1 a 1, pode passar, como discipulado em grupo. Esse aqui é um dos grupos de discipulado com quem eu me encontro na terça-feira, antes do culto, na terça-feira. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa necessidade, a realidade do que é a igreja. Amanhã eu quero falar um pouco mais de como a gente pode praticar o discipulado. Mas deixa eu mostrar, a igreja começou então a crescer, a caminhar. Isso é uma foto de 2015, nós nos reunimos ainda no antigo templo, né? Pode passar. E agora nós inauguramos, né? Começamos a construir, inauguramos durante a pandemia um novo espaço de culto lá atrás. Pode passar. Um pouco de 2022 aí. Pode passar. Aí foi a nossa CBF em 2022, ano passado. Eu fiz o seguinte, eu vou falar um pouco sobre oração em princípio daqui a pouco, mas deixa eu contar uma experiência. Nós temos vivido
crido e desafiado a igreja a viver pela fé, intensamente. E quando nós fomos para esse novo espaço de culto, eu perguntei, irmãos, olha só, no outro templo, a gente reuniu aproximadamente 120 crianças, cabia 120, 120. Aqui agora tem mais espaço. Quantos irmãos acham que a gente deve orar para quantas crianças vão vir para a IBF? Ah, irmão, 200, eu disse, pouca fé. 250, eu digo, menos ainda, só está diminuindo a fé de vocês. Um adolescente disse 400 crianças, eu disse, um número bom, vamos orar por isso. Meus irmãos, Deus mandou 414 crianças na Escola Bíblica de Férias 2022. Foram 6 dias de EBF. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, falando as cores do plano de salvação. E no sábado a gente fez a festa da melancia, que é uma festa extraordinária, que também apresenta o plano de salvação dentro da melancia. Não sei se você já conhece, mas é extraordinário. E nós tivemos 414 crianças e 70 voluntários da igreja trabalhando durante 6 dias numa escola bíblica de férias. Isso é extraordinário. Aí, quando acabou, a gente agradeceu a Deus no domingo, eu perguntei, e no ano que vem, irmãos, a gente vai ter mais cadeira? Quantas crianças vocês acham que a gente deve orar? Aí alguém disse 500, eu disse pouca fé. Aí a mesma adolescente, e você, o que você acha? Ela disse 1.200 crianças, pastor, gostei, vamos orar por 1.200 crianças. Mas, meus irmãos, pode passar um pouco mais. Isso é uma foto de cima, né? E pode passar. Esse aí foi o culto, acho que domingo à noite passado. Meus irmãos, eu tenho mostrado isso aqui apenas para dizer o seguinte: vale a pena você investir na vida discipular. Vale a pena você buscar viver os princípios da palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que é verdade acerca da igreja, é que ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, naturalmente ela cresce. Amém, irmãos? Mas a pergunta é, nós temos vivido igreja ou temos vivido a nossa organização? Porque às vezes, irmãos, nós estamos vivendo muito mais o que nós achamos que é a igreja do que de fato o que a Bíblia nos apresenta do que é a igreja. E nessa noite, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nós vamos ler esse texto porque esse texto é um convite para a reflexão daquilo que a igreja primitiva experimentava como igreja em seus primeiros anos. Veja bem, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico Lucas. Ele foi registrando as suas anotações daquilo que ele ouvia Paulo falar, daquilo que ele ouviu Pedro falar, daquilo que ele começou a conviver com os discípulos, mas o relato, o registro final de Atos dos Apóstolos, ele foi feito aproximadamente 40 anos depois do dia de Pentecostes. E por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira palavra que aparece aí é perseveravam, em Atos 2, 42. E essa palavra significa que a igreja, ela, desde o dia de Pentecostes até o momento em que Lucas está registrando, está dizendo, essa igreja vem perseverando nos mesmos princípios. Ela vem perseverando, insistindo e investindo naquilo que para ela não pode abrir mão. Então, talvez você já começou a fazer um discípulo, mas já desistiu. Talvez você começou a orar um pouco mais, mas já desistiu. Eu quero desafiar você a olhar para a igreja primitiva, olhar para aquilo que Deus quer que nós sejamos como igreja, e você empregar, investir todos os seus esforços para ser a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Amém, irmãos? O tema da mensagem dessa noite é o DNA de uma igreja multiplicadora. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha. Fala aí, irmãos, tinha o quê? Necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescentava os salvos na igreja? Quem? O Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra tem o poder, ó Deus, de discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. A Tua palavra, Senhor, ela é útil para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem e a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Senhor, nós dependemos da Tua palavra. Nós desejamos ouvir a Tua palavra nesta noite. E como o salmista Davi, eu oro, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito interessante que muitas pessoas, muitas igrejas desejam experimentar os resultados da igreja primitiva. Quando a gente lê, a gente se emociona. Quando a gente lê, a gente, puxa vida, quantas pessoas se convertiam. E a gente quer que isso aconteça na nossa igreja. Queremos os resultados da igreja primitiva. Mas muitos de nós não querem viver os princípios da igreja primitiva. Não é possível você ter os resultados da igreja primitiva sem você viver os princípios que a igreja primitiva não abria mão. Eu gosto muito de falar acerca disso. E antes de ser pastor, eu era professor de matemática, então eu gosto muito de estatística, de números, porque os números nos ajudam a entender a realidade. Por exemplo, lá na igreja, quando a gente estava no antigo templo, cabia em torno de 120 pessoas, e eu dizia o seguinte: irmãos, nós já estamos quase cheios, mas a gente não pode ficar feliz com 120 pessoas aqui dentro, enquanto 105 mil residentes ainda não conhecem Jesus. Quando as pessoas souberam, tudo isso, pastor, sim. Às vezes a gente se alegra porque o nosso templo está cheio, mas a grande verdade é que a missão da igreja não é encher um templo. A missão da igreja é pregar o evangelho a cada pecador perdido que está lá fora. Então não se contente se o templo da sua igreja está cheio já, enquanto ainda há dezenas, centenas e milhares de pessoas trilhando o caminho do inferno lá fora. Nós queremos ser igreja. Nós queremos fazer discípulos não para lotar os nossos templos. Nós queremos fazer discípulos para que pecadores se arrependam e sejam salvos. Que essa seja a sua motivação. Igreja multiplicadora não é para quem quer ter uma igreja cheia. Igreja multiplicadora é para quem ama Jesus, é para quem ama o pecador, para quem quer ver a sua cidade transformada pelo poder do Evangelho. Quando nós olhamos para a nossa nação, por exemplo, olha os números. Um censo de 1970, aqui no Brasil, já estou no segundo slide, não sei nem se apareceu aí já alguma coisa. Já apareceu o segundo? Eu disse que eu ia a 220 km por hora. Coloca aí. O Brasil, em 1970, possuía 90 milhões de habitantes. 90 milhões de habitantes. Naquela época, 1970, eu não estava lá. Nasci em 84, confesso os irmãos. Mas em 1970, havia 4 milhões e meio de evangélicos. Isso significa, em 1970, que havia... Pode passar, eu já estou lá nos 18º slide. Não, estou no
Terceiro slide, por favor. Isso, olha. Em 1970, nós precisávamos alcançar 85 milhões de brasileiros. E eu vou dizer a você que em 1970, quem se dizia um crente era um crente fiel. Ele era transformado pelo poder do Evangelho. Eu venho do Rio de Janeiro, de Resende, lá no Rio de Janeiro, mas eu sou recifense, tá, irmãos? Eu sou pernambucano, por isso que a velocidade aqui é 220, não é 110 que nem lá no Rio de Janeiro, não. Eu não sei se aqui na Bahia é 120 ou 210. 220, bom, então os irmãos estão na mesma tensão. Irmãos, em 1970, em Pernambuco, tinha crente, irmãos nossos, sendo torturados. Está lá na história dos batistas pernambucanos. Igrejas no interior sendo queimadas. Quem era crente em 1970 era sim lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, tinha convicção, porque quem dizia que se tornava um crente naquela época era perseguido. Pode passar. Em 2020, o censo mostrava que o Brasil já estava com 210 milhões de habitantes. Desses, 46 milhões se diziam evangélicos, mas o número de pessoas a serem alcançadas passou de 85 milhões para 164 milhões de brasileiros sem experiência de salvação. Só que tem um outro agravante. Em 2020, 46 milhões de evangélicos, mas desses 46 milhões de evangélicos, muitos são daqueles que estão na igreja, mas que não conhecem Jesus. Muitos estão na igreja que não conhecem a salvação em Cristo Jesus. Há uma estatística que mostra que 9 em cada 10 evangélicos afirmam ser salvos sem sequer citar o nome de Jesus. Mas se nós cremos que a salvação é por Jesus, o caminho é Jesus Cristo, a salvação é pela fé no Filho de Deus, em nenhum outro nome há salvação, como 9 evangélicos a cada 10 afirmam ser salvos sem sequer citar o nome de Jesus. Isso é terrível, irmãos. E ao mesmo tempo, desses 46 milhões, aqui ainda entra os mormons, as testemunhas de Jeová, que são pessoas que negam o Evangelho e a própria palavra. Meus irmãos, em 1970, o que os batistas brasileiros estavam fazendo no domingo à tarde? O que é que eles estavam fazendo? Não estava dormindo não, irmãos? Não. Em 1970 nós estávamos nas praças, nós estávamos batendo de casa em casa, dizendo Jesus Cristo é a única esperança. Havia um ardor, um desejo no coração de ver a nossa pátria rendida aos pés de Jesus. Nós cantávamos, minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dou meu coração. Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Hoje, eu não estou dizendo que temos que sair no domingo à tarde, especificamente. Mas muitos de nós não estão empenhados nem em ganhar a própria família. Domingo passado eu preguei lá na igreja, estou falando sobre missões, e eu desafiei a igreja a um aspecto de missões: orar pelos seus familiares perdidos. Eu desafiei, você ora? Desafiei a fazer uma lista. Faça uma lista com todos os seus familiares que não são salvos. E uma irmã da igreja mandou um WhatsApp para mim durante a semana: diaconisa. Ela disse: pastor, eu estou chorando. Por quê, irmã? Porque eu descobri que tem 83 pessoas da minha família que não conhecem Jesus. Diaconisa há mais de 20 anos. Chegou recentemente na nossa igreja. 83 pessoas da minha família sem Jesus e eu não orava por ela. Meus irmãos, esse número nos mostra uma urgência. Precisamos avançar ainda mais. Pode colocar o próximo. Mas uma pesquisa feita no Brasil mostrou também que o Brasil já estava com 22% de evangélicos, mas que, por exemplo, Porto Alegre, 1,4 milhões de habitantes, 12% de evangélico, mas só 0,8%, menos de 1% tem certeza da salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, colocando 1, você quer dizer que 1 em cada 10 tem certeza da salvação em Cristo Jesus, o que daria apenas 11.200 evangélicos na cidade de Porto Alegre. Guarulhos, 4% tem certeza da salvação pela fé em Cristo Jesus. Em Salvador, 3,5%.
Em Manaus, 0,6%. Por que eu estou mostrando isso? O primeiro dado de tantas pessoas que precisam ser alcançadas mostra para nós que há uma urgência. Tem muita gente ainda para ser salva. Mas esse dado mostra que não pode ser feito de qualquer jeito. É aí onde entra o discipulado. Nesse sentido, alguns aspectos importantes precisam ser destacados aqui quando nós lemos sobre a igreja primitiva. Por quê? Precisamos olhar para a igreja primitiva, pode passar, precisamos olhar para a igreja primitiva como um referencial para a nossa igreja. Os líderes da igreja primitiva foram os discípulos, os apóstolos que caminharam com Jesus. Então, se tem alguém que sabe mais perto aquilo que Deus quer para a sua igreja, é a igreja primitiva. A igreja primitiva deve ser um referencial para nós. A prática do evangelho naquela igreja era diária. Começamos essa mensagem recitando Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Quando é que a igreja primitiva evangelizava, irmãos? Todos os dias. Nós estamos pensando, o tema é simplesmente igreja. Então mude um conceito na sua cabeça. Ser igreja não é frequentar um templo apenas aos domingos. Ser igreja é ser o sacerdócio real de Deus em todos os dias, onde quer que você esteja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Não mais para o povo de Israel simplesmente, agora para a igreja de Cristo. A palavra do Senhor diz: vocês são o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são sacerdotes para Deus. Nós batistas temos como princípios batistas o sacerdócio universal do crente. Você pode estar no seu trabalho, alguém doente, e você orar: Deus, age na vida dessa pessoa para que ele te conheça, que há um Deus vivo e verdadeiro. Você é um representante de Deus onde você está. Se você é um salvo, se você é um discípulo do Senhor Jesus. Então, a prática do evangelho era diária. Eles não cessavam. Quero dizer para você então que ser uma igreja primitiva, olhamos para ela e vemos que o seu DNA era multiplicar discípulos e espalhar igrejas por meio da prática dos princípios. O DNA da igreja primitiva, o DNA de uma igreja multiplicadora, ela espalhar, multiplicar discípulos e espalhar igrejas que vivem princípios. Pastor Bruno falou, princípio da plantação de igreja. Eu tenho assustado, pastor. Eu tenho viajado por aí e tenho conhecido muitos pastores que não acreditam na plantação de igrejas. Não querem plantar igrejas. Acham que não. Quando eu tinha 5 anos a igreja lá, eu fiz um teste. Eu disse: irmãos, vocês acham que nós já podemos plantar uma igreja? Não sei se foi 5 anos ou 3. O pessoal levou um susto quando eu falei. Eu sou meio assustador lá. Vocês acham que nós já podemos plantar uma igreja? O irmão disse: não, pastor, a gente nem tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Eu disse: minha irmã, vamos olhar para a Bíblia. O que é que a irmã acha que é necessário para plantar igreja? Ah, pastor, temos que alugar um local. Ops, me mostra o texto bíblico aí. Me mostra. Eu não sei nem se tem a palavra lugar na Bíblia. Esquece. Ah, mas tem que ter 70 cadeiras, né? Me mostra as cadeiras aí na Bíblia. Também não é? Não tem. Eu vou dizer, irmão, o que é essencial. Primeiro, pessoas precisando do Evangelho. Tem ou não tem? Tem. Pessoas para pregar o Evangelho. Tem ou não tem? Está difícil. Então, se está faltando, a gente volta para a Bíblia. Jesus disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então vamos pedir trabalhadores para a sua seara. A gente só precisa de gente que pregue e gente que precise ouvir. E isso é o que mais tem. Isso é que é preciso para plantar igreja, irmãos. Se você é Atos dos Apóstolos, talvez eu fale sobre esse princípio em um momento mais à frente. Mas você vai ver que a igreja, ela surgia em várias cidades à medida que os discípulos se convertiam nas cidades. Sem alugar nada, sem construir ainda.
A estrutura chegava depois, mas primeiro vem a multiplicação de discípulos. Então, nós precisamos da visão de plantação de igrejas dentro da nossa igreja. Eu quero falar hoje somente dois aspectos. Duas características do DNA de uma igreja multiplicadora, de uma igreja que vive os princípios. Primeiro, a igreja, ela era formada de discípulos. Essa é a grande diferença, irmãos. Há uma grande diferença entre multidão e discípulos. Há uma grande diferença entre membros da igreja e discípulos. Eu posso dizer a vocês, é extraordinário, porque domingo, no Natal, 25 de dezembro, nós tivemos a nossa cantata de Natal, lá na igreja. E um jovem, membro da igreja, batizado por mim, se converteu. Olha que coisa linda. Ele já tinha uns 6 anos como membro da igreja, mas ele se converteu no ano passado. Ele se converteu no ano passado. Há muita gente que é membro da igreja, mas ainda não conheceu Jesus. Eu mesmo batizei. Ele era membro da igreja, filho do tesoureiro da igreja, que é diácono também na igreja, mas estava longe de Cristo. Mas a igreja estava orando por ele, a família estava orando por ele, os jovens estavam intercedendo por ele. E no dia 24 de Natal, ele jantou comigo. A gente jantou numa casa de uma família. Ele saiu do jantar e foi para a noitada. E lá na noitada, Jesus disse: aqui não é o seu lugar. Olha onde você está no dia do meu aniversário. E ele chegou no culto já sabendo que Deus ia falar algo. E Deus falou. Então, há uma grande diferença. A partir daquele dia, Aurélio, o nome dele é Rafael. O Rafael está lendo a Bíblia todo dia. Algo mudou. Ele está no meu PGM, ele dá cada testemunho, ele fala: olha, eu nunca li a Bíblia, hoje eu tenho prazer em ler a palavra de Deus. E ele tem a Bíblia, que a gente tem muitas Bíblias lá na igreja, de anotação, e ele está compartilhando: ó, Deus falou comigo hoje isso. Há uma grande diferença. Olhe na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 5 é a introdução do Sermão do Monte. Eu diria que aqui é o grande ensino de Jesus na sua escola discipular. E o texto bíblico diz assim, olha: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram seus discípulos. Grave bem, onde Jesus está, sempre vai haver 2 grupos: a multidão e os discípulos. Há uma diferença. A multidão, ela está em torno de Jesus porque ela quer se beneficiar do que Jesus oferece. Ela está atrás do que Jesus pode oferecer. Jesus multiplicou peixes e pães. Depois a multidão continuou seguindo Jesus. Jesus disse: olha, eu sei porque vocês estão me seguindo. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei peixes e pães. Mas teve um determinado momento em Marcos capítulo 8 que Jesus virou para Pedro e para a multidão e disse: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma diferença entre multidão e discípulo. O versículo 2 diz assim: e ele passou a ensiná-los, dizendo... Olha, se Jesus está ensinando, é porque ele espera que o seu discípulo faça o quê? Irmãos? Se ele está ensinando, ele espera que os discípulos aprendam. Essa é a grande diferença. A multidão segue Jesus para se beneficiar. O discípulo, ele se submete ao ensino de Jesus. Uma pessoa, quando você fala: olha, você precisa perdoar. A diferença entre um discípulo e a multidão é que o discípulo, ele diz assim... Eu vou falar logo da multidão. A multidão, quando você diz assim: olha, você tem que perdoar, ele vai dizer: você está conversando com alguém que é multidão, você tem que perdoar, meu irmão. Ele vai dizer: perdoar é que não foi com você. Quem é multidão sempre vai arrumar um argumento para guerrear contra os princípios da palavra. Se alguém é discípulo e você diz: meu irmão, você tem que perdoar, ele vai dizer: pastor, é muito difícil. Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Ele pode reconhecer que não consegue, que é difícil, que é doloroso, mas ele não vai lutar contra o que a palavra diz, porque ele sabe que o que a palavra de Deus diz é a verdade.
O discípulo se submete à palavra de Deus. A multidão não. Ela sempre vai arrumar um argumento. Ela sempre vai querer dizer, não é bem assim. E o problema é que nós estamos em igrejas cheias de multidão e poucos discípulos, irmãos. E uma igreja cheia de multidão, ela não faz a diferença. O discípulo se submete aos ensinos de Jesus. A igreja primitiva, ela se empenhava em fazer discípulos. Lemos aqui a grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus disse que o discípulo é aquele que aprende todas as coisas que ele tem ensinado. Aí se você fala, você tem que ser um dizimista, a multidão vai dizer, quem disse? Não, o discípulo não. Ah, meu Deus, tudo que eu tenho é do Senhor, eu não quero ser dizimista não, eu quero ser mais que isso. Eu quero participar ainda, eu quero que o Evangelho chegue onde não chegou. Ainda há mais de 2.000 etnias que não tem sequer um texto da palavra de Deus traduzido. Eu quero ir lá também, e se eu não posso ir, eu vou enviar. Eu quero ver cada cidade da minha nação rendida aos pés de Jesus, e se eu não posso ir, eu vou orar, eu vou contribuir, eu vou enviar. Ele conhece os princípios da palavra, ele sabe como é valoroso o Evangelho para ele, como mudou a vida dele, e ele quer que outros também sejam alcançados. Isso é um discípulo de Jesus. Ele sabe que tudo o que ele tem não é mérito seu, veio do Pai para nós. A multidão não, ela sempre vai dizer, mas não é bem assim, não é bem assim. Meus irmãos, o avanço da igreja é travado quando nós enchemos a igreja de multidão. Eu tenho conversado com alguns pastores e dito, olha, muitos acham que se baixar o nível da mensagem vai crescer. E chega um determinado momento que vem mais pessoas, sim, porque a mensagem é boa, agrada os ouvidos, mas da mesma forma que entra, vai embora. Mas o Evangelho é transformador. E quando nós confrontamos com a palavra, a pessoa se rende e nunca mais larga Jesus. E ela cresce. E sabe o que é que acontece? Ela frutifica. A igreja cresce muito mais saudável, irmão. Então, a igreja primitiva, ela se empenhava em fazer discípulos. Somente os discípulos de Jesus produzem discípulos para Cristo. Se você tiver com a igreja cheia de multidão, o máximo que ela vai multiplicar é mais multidão. É mais pessoas só querendo se beneficiar e não se doar pelo reino. Multiplicar discípulos, então, é uma questão de ser discípulos. Fazer discípulos é uma ordem e não um pedido. A grande comissão, Jesus disse, olha, façam discípulos. Não é um pedido, é uma ordem. E como ordem, ele mostra também como nós devemos fazer discípulos. A grande comissão diz, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há 3 verbos que nos ajudam a entender como nós podemos fazer discípulos. Ir. O ir significa intencionalidade, irmãos. Nós precisamos ser intencionais em tudo. Se você compra pão no lugar, seja intencional em alcançar alguém naquela padaria para Jesus. Se você corta o cabelo em algum lugar, seja intencional em fazer com que aquela pessoa conheça a salvação que há em Cristo Jesus. Seja intencional. Transforme todas as suas ações em intencionalidade. Batizar. Jesus disse, olha, ide, ir é ser intencional. Batizando é muito mais do que mergulhar uma pessoa no dia do batismo. O dia do batismo é um memorial, é um marco divisor, sim, onde nós estamos dizendo, eu estou vivendo, morrendo para o mundo e ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Mas eu digo mais, a palavra batizar, que significa imergir, mergulhar, ela significa dizer que nós precisamos mergulhar as pessoas no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar as pessoas em um relacionamento correto com Deus.
Precisamos mergulhar essa pessoa no relacionamento com Jesus. Isso significa que fazer discípulo é você pegar a pessoa e olha, você conhece Jesus? Deixa eu falar de Jesus. Deixa eu falar como Jesus age na minha vida. Deixa eu falar da minha vida de oração. Como eu ouço Jesus falar. Do mesmo jeito que eu ouço, você tem que ouvir. Você já está ouvindo? Ainda não? Então você precisa. E a pessoa vai desejando mais e mais. Querer ter o Deus vivo e verdadeiro que nós temos. Amém, irmãos? É preciso mergulhar as pessoas no relacionamento correto com Deus. E esse relacionamento não se restringe a idas e vindas aos cultos. Esse relacionamento implica em a gente ouvir falar Jesus todos os dias. Quantos creem que Deus fala? Vocês creem? Quantos creem que Ele fala todo dia? Não levanta o braço agora. Quantos têm ouvido Deus falar pessoalmente com você todos os dias? Você tem ouvido todo dia? Deus tem falado com você através da palavra? Então faz com que outra pessoa conheça esse maravilhoso Deus que fala com você. Mas também, fazer discípulo significa ensinar. E quando Jesus disse ensinar todas as coisas, irmãos, Ele está falando da palavra toda. Ele está falando do Evangelho. Não basta você ser uma boa pessoa de oração, mas não é uma pessoa que tem comunhão com o outro, uma pessoa que não perdoa. Quando eu cheguei em Resende, as pessoas tinham uma coisa que era clássico lá. Eu falava, meu irmão, você está mal com aquela pessoa? Tá. Você tem que perdoar. Não, pastor, o tempo cura. Eu digo, que cura nada, rapaz. A palavra de Deus diz que a gente tem que pedir perdão. Às vezes a gente cria um evangelho nosso, um jeito de ser nosso, igreja. E a gente dá o nosso jeitinho brasileiro para o evangelho. Um pastor me caluniou enquanto eu estava de férias, por uma atitude. Eu agora sou o diretor lá do seminário, lá na nossa região, e ele achou que eu tinha feito uma coisa que eu não fiz. E aí o povo ama grupo de WhatsApp, né? No grupo da ordem ele pá. Só que eu sabia que não era verdade. Falei com o presidente da associação, o vice-presidente, e todos disseram assim, Roosevelt, não fala nada. Não fala nada, não responde. E esquece, você sabe que isso não é verdade. Eu digo, tá. Só que eu fui orar. E quando eu orei, o Senhor disse, olha, você sabe o que está na palavra, né? Se você sabe que alguém tem algo contra você, reconcilia-te primeiro com teu irmão. Eu estava de férias, eu mandei um recado para ele no privado e disse, olha, eu estou de férias, não estou em Resende. Esse tipo de conversa não é para ser feito pelo WhatsApp, mas quando eu voltar, primeiro dia que eu pisar em Resende, a gente vai conversar. Ele não me falou nada, passei as férias todinha. Quando eu cheguei, primeiro dia, 1 de fevereiro, está lá, ó, podemos conversar? Eu vou onde o senhor quiser. E ele disse assim, quando eu puder, a gente conversa. Até hoje. Até hoje. Mas veja bem, eu ouvi conselhos de outros que disseram para não falar absolutamente nada. Mas não é o que a palavra diz, irmãos. Mas a gente arruma um jeito nosso de ser igreja. Não, eu não quero esse jeito não, eu quero o jeito da palavra, amém, irmãos? Mas quantas coisas você está vivendo do jeito, mas aquele irmão faz desse jeito, mas a Bíblia diz que é assim? Mas aquela igreja age desse jeito, mas a Bíblia diz que é assim? Mas todo mundo na rua faz isso, mas a Bíblia diz que é assim? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos, e do evangelho que nós criamos, porque esse evangelho que nós criamos, que está longe da palavra, ele não brilha na escuridão, ele não ilumina aqueles que estão em trevas. Precisamos ensinar a palavra. Jesus nos chamou para segui-lo, e esse chamado implica em fazer discípulos. Olha na sua Bíblia, Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15. Jesus tinha passado uma noite inteira em oração. Você pode conferir isso em Lucas depois, se você quiser. Mas eu vou ler Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, do 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis,
e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expulsar demônios. Quer dizer, Jesus investiu a sua vida em discípulos. 80% do ministério de Jesus foi investido não com a multidão, mas com 12 discípulos. E como ele fez isso? O texto começa apresentando: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então, fazer discípulo é chamar pessoas para andar junto com você. Fazer discípulo significa você caminhar com pessoas. E nós fazíamos isso. Quantos aqui lembram da expressão pai na fé e mãe na fé? Você lembra? Pai na fé e mãe na fé. Era aquela pessoa que acompanhava alguém. Mas a gente abandonou isso, irmãos. E as pessoas se convertem no culto e ninguém cuida. São bebês órfãos. A pessoa pode ter 50 anos, irmãos, mas se ela se converteu hoje, ela é um recém-nascido espiritualmente. E o que é que um recém-nascido precisa? De atenção redobrada. Ele precisa ser alimentado. Ele precisa que alguém troque de roupa. Ele precisa que alguém limpe ele. É assim ou não é um recém-nascido? Mas a gente pega um novo convertido, a gente entrega uma Bíblia e diz assim: olha, se vira. Jesus, ele fez discípulos pegando pessoas para estar junto dele. Eu tenho discípulos que já têm 12 anos que caminham comigo. 12 anos. Um chamado Hamilton. Quando eu cheguei lá, ele foi um dos fundadores da igreja. Só que ele já tinha vindo de uma igreja que tinha rachado. Começaram aquela igreja, 9 meses, o que aconteceu? Outro racha. Coisa de ser humano, né? E ele estava com o coração ferido. Quando eu cheguei lá, ele foi um dos que eu abracei. Depois de um tempo em que eu comecei a discipular, ele disse assim: pastor, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Diga. Quando rachou a igreja, eu só não saí para que, se a igreja fechasse, a culpa não recaísse sobre a minha família. Mas eu disse à minha esposa, grave bem. Ele disse para a esposa assim: vamos esperar o próximo pastor chegar, e quando ele chegar a gente sai da igreja, porque a igreja não é o lugar para nós criarmos os nossos filhos. A filha dele tinha 4 anos e o filho tinha 1 aninho, nasceu no ano da igreja. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a cuidar dele. Ele conta, quando ele dá o testemunho muitas vezes, que o primeiro encontro que nós tivemos, eu fiquei 3 horas ouvindo ele. E eu só fazia e só ouvia. Meus irmãos, o Hamilton foi restaurado. Ele começou a se apaixonar novamente pela igreja de Jesus, a verdadeira igreja. Ele se tornou líder de PGM, ele se tornou supervisor de PGM, ele foi para o seminário, ele terminou o seminário, ele foi ordenado e ele assumiu uma igreja que nós revitalizamos juntos, e hoje ele é um pastor de uma igreja lá em Resende. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vidas precisam ser cuidadas, tratadas. Muitas pessoas estão feridas, muitas pessoas precisam ser restauradas, e isso vai acontecer pelo discipulado. Você não precisa cuidar de multidão, você precisa pegar alguns. O Hamilton já é pastor. Eu não me encontro com ele mais toda semana, não. Por quê? Porque a lógica do discipulado é a mesma da paternidade. Quando o bebê recém-nascido, você alimenta, você limpa, você dá banho, você limpa a sujeira que ela faz. É ou não é verdade? Mas à medida que a criança vai crescendo, você já não dá mais a comida na boca, ela já come sozinha. Ela cresce um pouco mais e ela toma banho sozinha, ela troca de roupa sozinha. Chega um momento em que ela casa e ela constitui a sua família. E o pai e a mãe não deixam de ser pai e mãe,
mas agora aquela criança cresceu, casou, constituiu a sua família. E no momento de dúvida, no momento do perigo, ela vai ao pai, à mãe, pede conselhos, pede oração. Assim é o discipulado. Ele não é para gerar dependência, ele é para a gente levar um bebê espiritual à maturidade espiritual. Hoje pela manhã eu estava lendo 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo diz assim: irmãos, eu não posso tratar vocês como espirituais, mas sim como carnais, porque vocês ainda são crianças em Cristo. Crentes carnais na igreja, irmãos, são crianças que não foram nutridas para amadurecer. E aí uma pessoa tinha um cargo na igreja, no ano seguinte uma pessoa mais preparada assume aquele cargo, ela diz: aquela irmã tomou o meu cargo. Eu pergunto, isso é atitude de pessoa madura ou de bebê espiritual, irmãos? Bebê. Mas como essa igreja vai fazer a diferença se estamos cheios de bebê? O apóstolo Paulo não, o autor do livro de Hebreus, ele escrevendo diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu queria falar coisas sérias com vocês, mas eu não posso porque vocês ainda precisam de leite. Vocês já deveriam ser mestres, mas ainda são bebês. E uma igreja cheia de bebê espiritual que já deveria ser mestre, ela está doente, irmãos. Ela não vai fazer diferença. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma onda agora de pessoas adultas querendo ser bebê. Eu vi a postagem de uma jovem, deve ter uns 20 anos, ela usando fralda. E mais, pedindo doação e as pessoas doando. É horrível. Mas tem gente na igreja que está assim, irmãos. Já era para ser maduro espiritualmente, mas está querendo usar fralda. E da mesma coisa que isso é uma anomalia na vida social, é uma anomalia na igreja. Jesus chamou os discípulos para caminhar com Ele, para levar à maturidade. Cada discípulo que anda comigo, eu ensino ele: pastor, o que é que você acha sobre isso? O que é que a Bíblia diz? Eu dou o caminho, leia o texto tal e depois me diga o que é que a Bíblia diz sobre isso. Discipular é você ensinar a pessoa a ter um relacionamento com Deus, a ter um relacionamento com Jesus, a saber ouvir o que Jesus fala. Mas tem muitas pessoas que querem a dependência, tem gente que gosta dos outros dependerem. Ele vai me ligar, quando precisar vai me ligar. Alô, estou aqui disponível para você. Não, nós somos um povo chamado por Deus para levar pessoas à maturidade cristã. Amém, irmãos? Jesus chamou para estar com Ele. E aqui diz o texto seguinte: Ele designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Ou seja, era estar, aprender, para depois ser comissionado. Veja que Jesus, ele passou a noite inteira orando antes de fazer isso. Isso significa que cada discípulo, irmãos, é uma resposta de oração. Você pode orar e pedir: Senhor, quem o Senhor quer que eu alcance? Quem o Senhor quer que eu cuide? Mas também a gente olha aqui e percebe que ninguém está apto para representar Jesus antes de ter estado com Ele. Isso precisa ser todo dia, irmãos. Você vai ser um discípulo que vai ganhar discípulos à medida que você se encontrar diariamente com Jesus. Eu vou querer falar um pouco disso talvez amanhã ou no domingo de manhã. Nesse sentido, é preciso adequar a nossa agenda à agenda de Jesus. Sabe por quê? Porque talvez você vai dizer assim: eu não tenho tempo para cuidar de pessoas, eu corro tanto. Eu tive que fazer um ajuste na minha agenda. Eu vou dizer a você, as coisas da igreja que eu tenho que fazer não está na minha agenda. Eu não tenho uma organização para as coisas que eu tenho que fazer lá na igreja. Tem assim, tempo para a igreja, está lá. Mas eu tenho na minha agenda cada momento que eu vou me dedicar aos meus discípulos, porque fazer discípulo para mim é prioridade. O meu Senhor, que é o meu modelo, Ele fez discípulo, eu vou fazer outra coisa? Nada, rapaz. Eu vou fazer o que Ele fez. Ele dedicou 80% da vida dele com pessoas. Quando eu estava começando a caminhar,
Tinha umas 40 pessoas na igreja, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, estou sabendo que o senhor está dedicando mais tempo para algumas pessoas da igreja. Eram os discípulos, né? Isso é verdade? Eu disse, nordestino, né? Eu estava mais nordestino na época. Claro que é. Mas isso está errado, pastor. Eu digo, tá não. Se tiver, reclama com Jesus, porque eu aprendi com ele. Reclama com Jesus. Então, meus irmãos, Jesus, ele investiu em algumas pessoas, porque levar pessoas à maturidade seria a garantia de que a multidão seria alimentada, suprida. Ajuste a sua agenda, não a agenda do mundo, corre maluco, a agenda de Jesus. Jesus, eu quero investir em pessoas. E isso significa um relacionamento. Você precisa gerar relacionamentos discipuladores, pode passar. E nesses relacionamentos discipuladores, pode passar que vai aparecer 6 elementos aí. Você vai se relacionar com pessoas, você vai acolher pessoas, você vai interceder por pessoas, zelar por pessoas, você vai ensinar o evangelho às pessoas e você vai solicitar contas. Isso é fazer discípulos. Eu vou destrinchar ainda também, se Deus quiser, nas próximas mensagens. Tem tanta coisa para falar depois que eu nem sei se eu vou conseguir sair daqui essa semana. Mas, irmãos, era 2 pontos a mensagem, eu fiquei em 1. Então a gente continua amanhã. Mas eu queria desafiar você, se você quiser se ofertar ao Senhor nessa noite. De que forma? Você só vai assumir um compromisso hoje. E talvez você nem saiba como você vai cumprir esse compromisso. Mas o compromisso que eu quero desafiar você nessa noite é o seguinte: eu entendi que a coisa mais importante para eu fazer na igreja é cuidar de alguém, é discipular alguém, é investir a minha vida na vida de outra pessoa. E talvez você não saiba como. Como um dia eu li a grande comissão e disse: Senhor, eu tenho que fazer isso, mas eu não sei como, porque eu não fui cuidado. Eu não fui cuidado pessoalmente. Mas se você quiser se colocar diante do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente, vamos orar. Eu vou orar por você nesse instante. Se você entendeu que hoje a sua agenda precisa mudar, hoje é uma mudança de agenda, mudança de prioridade na igreja. Talvez você tenha vários cargos, pode vir aqui à frente, eu vou orar por vocês. Talvez você tenha vários cargos, várias atribuições. Olha, eu venho de uma igreja em Pernambuco, quando eu saí de lá tinha 1.200 membros. Eu era professor da EBD, eu era líder da recepção, eu era auxiliar de diácono, eu era um monte de coisa. E quando eu li, eu digo: meu Deus, mas eu não estou fazendo, sabe o quê? Discípulo. Eu não estou fazendo o que Jesus mandou. Eu me arrependi e pedi a misericórdia de Deus. Talvez o que você vai fazer nessa noite, está fazendo, é pedir perdão a Jesus, dizendo assim: Jesus, eu estou me ocupando com tantas coisas, mas eu não estou fazendo o que o Senhor pediu como prioridade, fazer discípulos. Pai, Senhor, nós estamos aqui não diante de homens, Senhor, estamos diante do Senhor. Tu que és o único de receber a honra, a glória, a força e o louvor, como nós cantamos. O Senhor que criou todas as coisas. E, ó Deus, o Senhor que desde a história da humanidade vem buscando pecadores ao arrependimento. O Senhor enviou o seu Filho, enviou os profetas, enviou o seu Filho que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, que a nossa prioridade de vida não seja diferente da tua, Senhor. Muitos, Senhor, na igreja estão fazendo o que o Senhor disse para a gente não fazer. O Senhor disse: não acumuleis para vós tesouro na terra, que a traça, a ferrugem vai destruir. Mas tem muita gente vivendo para isso, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, como igreja, de ter colocado uma outra prioridade no lugar do fazer discípulo. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. E nessa noite, Pai, vidas estão colocando-se diante do Senhor, dizendo:
Talvez eu não sei fazer discípulos, Senhor, mas eu vou aprender contigo. Vou aprender com as ferramentas que estiverem disponíveis, Senhor, mas eu quero fazer o que o Senhor me ordenou, cuidar de pessoas. Algumas pessoas eu vou andar com elas, com algumas pessoas eu vou ensiná-las a lerem a Bíblia, vou ensiná-las a orar, e vou torná-las, Senhor, mais e mais semelhantes a Ti. Senhor, usa-nos para o louvor da Tua glória. Aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos séculos, como disse o profeta Abacuque. Para a Tua honra e para a Tua glória é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar.